Mas, pastor, como é que o senhor chegou na nossa igreja, na ADSA Brasil? Na ATSA, sim. A ATSA, na verdade, a ATSA Brasil é uma igreja que há muito tempo já tinha muitos colegas, muitos Sim. conhecidos que já estavam aqui, né? Eu venho do campo de Madureira, Aham. né? Foi onde eu passei o maior tempo do meu ministério lá. Ali foi onde eu fui consagrado a obreiro, Madureira, diácono. E como diácono, eu assumi a primeira igreja como pastor. Lembro que eu tinha, acho que 26 anos de idade quando eu assumi a primeira igreja como pastor em Madureira. E depois ao presbitério. Aí depois fui consagrado na convenção a evangelista e depois pastor. Então passei por todas as etapas até chegar a pastor. E já tinha um tempo já que eu conheci algumas pessoas que já estavam aqui, tinham um bom testemunho, a ATSA sempre teve um bom testemunho, né? Pastor Fábio, eu sou uma pessoa que eu não me apego a rixas e a conversa. Uhum. Fulano não gosta de tal igreja, ministério não gosta de tal ministério. Eu nunca me apeguei com isso. Eu sempre procurei ser crente mesmo. Procurei ser crente. A gente não é santo, mas a gente procura dar um bom testemunho. E assim, a ATSA para mim era um ministério bom porque amigos meus, pastores que estavam pastoreando igrejas já e na ATSA, passaram pelo campo de Madureira. Alguns foram da ATSA inicialmente, depois foram para Madureira, de Madureira voltaram para a ATSA, né? E já tinha esses amigos aqui. E passou-se um tempo, depois de 17, quase 18 anos já em Madureira, que isso acontece muito com muitos homens de Deus, com muitas pessoas, que chega um momento em que você começa a se incomodar, né? Se incomodar, e esse incômodo, eu sinto que é Deus, é o Espírito Santo dizendo assim, olha, o seu tempo aqui, Sim. ele se encerra, esse ciclo aqui. Porque quando a gente fala de ciclos, a gente lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esses homens, antes de entrarem na terra prometida, eles passaram por muitos lugares ali no Oriente. Eles não ficaram ali, sabe, na terra de Ur dos Caldeus, ou em um Betel, ou Belém, ou qualquer terra que fosse, a vida toda. Eles peregrinavam por algumas regiões. Mas como assim, pastor Márcio, você acha que as pessoas têm que peregrinar? Não. Eu sinto que quando Deus manda que você precisa peregrinar, chegou a hora de você peregrinar. E eu sempre procurei dar voz ao Espírito Santo de Deus nesse sentido. E eu comecei a sentir um incômodo uns 2 anos antes de fazer essa mudança, que foi uma mudança meio que radical, até porque eu estava muito bem estabelecido onde eu estava. Uma coisa é, eu vou mudar de emprego para uma outra empresa, praticamente para pagar a mesma coisa, simplesmente porque eu quero mudar. Aham. É uma coisa estranha. Eu era pastor de uma das maiores igrejas do campo, no qual eu fazia parte, que era do Lídia. Eu era membro, como eu disse, da mesa diretora. Eu ocupava 2, era 3 cargos naquela época na mesa diretora do campo. Eu era bem estabelecido, bem resolvido, empresário, estava bem resolvido mesmo. E esse incômodo começou a surgir, que era meu tempo de partir, de partir. E quando chegou um momento, ficou meio que insustentável. Conversei com a minha esposa, falei com ela, falei, olha, Márcio, você é o chefe do lar, você é o pastor, é o nosso pastor antes de ser pastor da igreja. E então é lógico que Deus vai te dar a direção para o lugar que nós temos que ir. E nós estamos com você. E nisso eu procurei o meu presidente na época, um homem de Deus, que eu tenho contato até hoje. Hoje ele é presidente do campo de Cruzeiro e muitos campos ali na Vale do Parnaíba. Ele, né, cresceu muito desde que ele saiu daqui. E eu falei, pastor, eu preciso sair e eu tenho que ir embora. E aí eu lembro que ele falou assim, pastor Márcio, você vai dirigir mais uma igreja para mim antes de ir embora. Uma igreja pequena ali no Jardim Primavera. Você vai ficar um tempo lá para mim. Depois que você chegar o seu tempo de ficar lá, que eu preciso de você lá, eu te libero. Eu falei, tudo bem, eu vou aceitar essa proposta do Senhor, porque creio que é de Deus. E foi de Deus, porque quando chegou meu tempo, fiquei quase um ano com ele ainda, antes de sair, e ele me deu cartas assinadas. Porque hoje é difícil, infelizmente, essa guerra, essa divisão Sim. desnecessária que existe nos ministérios em geral. Ninguém dá carta para ninguém, você é crente, não pode ir para É. outra igreja. É estranho. E Demais, né? demais. E aí, na época, até hoje, é Você ficou, por difícil. exemplo, você fica tantos anos na igreja, né? Você congrega na igreja, você oferta, você dizima, você Sim. é membro, você contribui para o crescimento da igreja, que você vai sair, o pastor fala, não vou te dar carta, não.
Então, Infelizmente, isso né? acontece. Eu fazia muitas vezes muitas famílias que vinham pedir a carta, eu mesmo sentava com elas para conversar, para tentar fazer com que elas continuassem de alguma maneira e depois levar o caso ao pastor presidente, mas a maioria saíam sem cartas. Mas ele foi lá e falou: tá aqui, ó, sua carta. Fez a minha carta de saída, a carta da minha esposa e dos meus filhos, entregou em minhas mãos. Quando eu cheguei, e aí eu vim para a ATSA. A ATSA, como eu disse, já tinha alguns conhecidos. Só para abrir um parêntese, na nossa igreja, pelo menos na Alice, eu já vi o pastor Galdino, não tem esse tipo vamos negar a carta para na Sim. Alice, não. Se você saiu debaixo da bênção, Recebe a o sua pastor carta. Galdino libera a carta. Eu não posso falar pelos outros pastores, eu sei que o nosso pastor libera a carta. Mas eu já vi gente chegando em igreja, em outros ministérios, com carta e sai de lá sem. E sai de lá sem. Incrível, cara. Então, mas aí, sabe, Fábio, é uma questão mesmo do tempo de Deus. Aham. Porque aí eu vou dizer assim, o que Deus quis, o que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu vim para Santo Amaro, além de conhecer essas pessoas, era a vontade de Deus. Sim. Era a vontade de Deus, perfeita. E eu não vim por interesse a nada, porque eu estou chegando de um ministério que é Madureira, com a minha família, para congregar na sede. Quem é o pastor Márcio? É o pastor Márcio, é o pastor É mais Márcio. um, né? É No mais um caso, que seria chegou. assim. Aham. Então, assim, o pastor Galdino nos recebeu muito bem, fizemos a entrevista, né, com ele, assim, nos acolheu de braços abertos, e, enfim, ficamos muito felizes por essa maneira de ser recebido por ele, porque hoje em dia isso não tem em campos, dificilmente um Sim. pastor presidente vai fazer uma Aham. entrevista de recebimento Uma de alguém, uma integração, né? integração, e a gente ficou lá. Ele falou: pastor Márcio, fica à vontade, o tempo de Deus, e conforme Deus ele vai preparando, nós vamos trabalhando junto, mas fica à vontade, senta aí. O tempo é de Deus. Eu e minha família se sentimos em paz. Eu senti que eu encontrei o lugar que eu tinha que sentar e ficar. E foi assim que aconteceu. Chegamos muito bem recebido. Estamos aí. Já estamos indo para 5 anos já.